Meu irmão e minha irmã, tão simples o Evangelho de hoje, tão doce, tão cheio de sabedoria. Estejamos atentos porque o Senhor nos fala do reino de Deus, reino que começa no aqui e agora da história, reino experimentado quando nos abrimos para o anúncio de Jesus, reino que será pleno na glória, quando cada um de nós e toda a humanidade, com a sua história, entrar um dia na plenitude do coração da Trindade Santa. O que nos diz o Senhor? Diz-nos que o reino de Deus não é daquelas coisas vistosas, midiáticas, de sucesso humano. O reino vem de modo humilde e se manifesta nas coisas pequenas. Pequenas como os grãozinhos jogados na terra, como uma semente de mostarda, como um brotinho frágil e sem aparente valor. Quantas vezes buscamos os sinais da força de Deus na força humana, nos grandes eventos, nas grandes realidades? Caríssimos irmãos e irmãs, não é aí que se encontra o reino de Deus. O reino é como o próprio Jesus, aquele brotinho retirado da ponta de uma árvore da dinastia de Davi, aquele brotinho pobre da carpintaria de Nazaré, donde nada que prestasse poderia vir. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, os modos de Deus, a lógica de Deus, o jeito de Deus, como é tudo tão diverso de nossas expectativas. Outra lição de hoje: o reino vem aos poucos, inaugurado e plantado definitivamente no chão deste mundo pelo nosso Senhor. Ele irá crescendo como a semente, como o grão de mostarda, mas aos poucos. Somos tão impacientes, gostaríamos tanto que Deus respeitasse nossos prazos, mas não. Se os pensamentos do Senhor não são os nossos, tampouco seus tempos são iguais aos da gente. Atentos, meus irmãos e minhas irmãs, porque somente perseverará na paciência aquele que souber adequar-se aos tempos de Deus. E Deus contempla o tempo na perspectiva da eternidade e não das nossas pressas. Assim vai o reino, brotando humildemente na história e no coração do mundo, de um modo que somente quem reza e contempla pode perceber. Ainda uma outra lição do Senhor. Nós, filhos de um mundo tão pragmático e autossuficiente, temos tanta dificuldade em perceber a ação de Deus. Coitado de nós, coitado que somos. Pensamos que a nós e o que fazemos, o que nós somos, os sujeitos últimos do mundo e da história. Presurosa ilusão. É Deus quem humilde, forte e fielmente faz o reino desenvolver-se na potência do Espírito. Que diz o Senhor? O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra e vai dormir, acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Que imagem doce, bela, delicada. Nós, com a graça de Deus, vamos plantando o reino que Cristo trouxe. Como plantamos? Plantamos quando nos abrimos à graça, plantamos com nosso exemplo, plantamos com nossa palavra, plantamos com nossas ações. Mas cuidado, é o próprio Deus, com a energia do Santo Espírito, quem faz o reino crescer. É obra dele, não nossa. São Paulo não nos dizia? Um é o que planta, outro que rega, mas é Deus quem faz crescer. É assim, caríssimos irmãos e irmãs, que num mundo aparentemente esquecido por Deus, Deus vai agindo, tomando nossas pobres sementes e fazendo-as desabrochar no reino, vigor, paciência e suavidade.
Um dia, diz Jesus, chegará o momento da colheita. Haverá um fim na história humana e então todos deveremos comparecer às claras ante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito na sua vida corporal. Não adianta querer esquecer, de nada serve fingir que não sabemos. Aqui estamos de passagem. Aqui vamos semeando o reino que Jesus trouxe e que Deus mesmo faz crescer. Mas a colheita definitiva não será nessa vida, pois o reino que começa no tempo haverá de espraiar-se na eternidade. O reino que deve fecundar a história somente será pleno e definitivo na glória. Quanta é a grande tentação hoje em dia de nos ocuparmos com tantas futilidades, esquecendo que aqui estamos de passagem e somente lá é que permaneceremos para sempre. Como seríamos mais livres, equilibrados, serenos, se recordássemos essa realidade? Como teríamos o cuidado de viver de tal modo que não perdêssemos o reino? Sim, meus irmãos e minhas irmãs, porque é possível ficar fora do reino. Não entrará no reino quem não permitir que o reino entre em si. Em certo sentido, não somos nós quem entramos no reino, mas o reino que entra em nós. Abrir-se para o reino é abrir-se para o Cristo. Abrama-nos para Ele e Ele nos abrirá o seu reino. Uma última lição de Jesus para nós hoje: o seu sonho é que todos entrem no seu reino, naquela casa do Pai na qual há muitas moradas. É por isso que na primeira leitura pousarão todos os pássaros à sombra da ramagem da árvore, que é o Messias, e as aves aí farão seus ninhos. O mesmo Jesus, ele diz do reino, comparado ao pequeno grão de mostarda que germina e se torna árvore frondosa. Eis, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos ama a todos, nos deseja a todos, nos chama a todos. Se lhe dermos ouvidos, se aprendermos o compasso do seu coração, experimentaremos a alegria do seu reino nesta vida, com provações, e um dia haveremos de saboreá-lo por toda a eternidade. Senhor Jesus, dá-nos, pois, a graça de abrir as portas do nosso coração e do coração do mundo para o reino do Pai, que anunciastes e inauguraste. Venha o reino na potência do teu Espírito que habita em nós e no coração da Igreja, e que através de nós ele se faça sempre mais presente no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.